Olá, bom dia. Vamos falar um pouco sobre a obra Nexus World Housing. Falar um pouco sobre a ficha técnica. Obra Nexus World Housing, localizada em Fukuoka, no Japão. O autor do projeto arquitetônico foi Rain Colas. A data do projeto e da conclusão da obra iniciou em 1988 e terminou em 1991. Rain Colas, caracterizado por projetar edifícios de clara consistência física em que a massa adquire um caráter predominante, em 1978 ele publicou o livro Delirante Nova York, ensaio sobre a sociedade atual representada no fenômeno urbano de Manhattan. Tento entender o contexto mais amplo em que se sucedem as casas, de forma que essas intervenções se encaixam bem com este entorno, diz Rain Collins. Quando o Japão se rendeu aos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, a situação do país era de uma crise muito grande devido às consequências que a guerra tinha causado. E, tendo isso em vista, eles viam que precisavam se reinventar de alguma forma, né? E foi nesse cenário de pós-guerra que uma das coisas que alavancaram ou que serviu de estopim para que eles conseguissem se reerguer novamente e trazer uma estabilidade financeira para o país foi por meio das exportações, que foi de certa forma a base para eles alcançarem a estabilidade que eles tanto ambicionavam, né? E alguns anos depois, entre os anos de 1970 e 80, a economia começa a crescer novamente. E isso foi muito importante, porque foi por meio dela que a situação foi propícia naquele momento para o governo começar a investir no âmbito industrial e principalmente na construção, porque era nas áreas centrais que o valor do lote chegava a custar na época por volta de US$ 1 milhão, mais ou menos. Então convinha para eles investir nesse aspecto, né? E mais tarde, novamente, o país entra em crise financeira, só que dessa vez o que fez com que ela se reerguesse foi a tecnologia, que trouxe, por exemplo, o cinema e produtos como Nintendo e alguns jogos como Mario Bros, que é tão conhecido por nós, né? E mesmo tendo se reerguido financeiramente, o país ainda estava em crise. E foi nesse período que os governantes começaram a financiar projetos para, de certa forma, descentralizar a população das grandes cidades, já que longe dos centros, para produzir as moradias era muito mais vantajoso por ser mais barato. Então é a partir disso que surge em Fukuoka, no sul do Japão, a Nexus World, que é de uso plurifamiliar e destinada a pessoas de classe média. Localização: o Nexus World está localizado na cidade de Fukuoka, capital do distrito administrativo de mesmo nome. Fica localizado na costa norte da ilha de Kyushu, no Japão. A cidade possui um clima subtropical úmido, tendo verões quentes e úmidos e invernos relativamente moderados. Fukuoka possui um contexto menos caótico comparado às outras grandes cidades japonesas. Por isso, a ideia de criar ali moradias não tão ocidentais parecia boa. O entorno do projeto possui ciclofaixas e meios de transporte público, devido à presença de colégios, universidades e parques. As vias arteriais próximas ao projeto costumam ter tráfego intenso, o que é bom, já que ele possui uma fachada ativa. Por se tratar também de um espaço público e não só privado, a obra também é vista como área de lazer e descanso pela população, já que aborda conceitos de conforto ambiental, como assentos e bastante arborização. Conceito: o projeto de Corras foi concebido a partir do esquema original. Os blocos são cercados por paredes ciclópicas fechadas que funcionam como pedestais para as torres de Isozaki. A localização dos cantos de ambos os blocos permite enquadrar a entrada do projeto. O projeto isola a área pública da rua com o interior das casas. Os telhados das casas parecem flutuar dentro da parede ciclópica. Graças ao material escolhido, a ideia de Curras reflete-se de que todo o edifício deve ser precedido em massa. Implantação: a geometria perfeita do projeto é modificada pela geometria da rua principal, que é exagerada para criar um átrio, uma pequena praça que convida a entrar no projeto. O projeto é composto por 24 moradias unifamiliares, em dois blocos de 3 níveis. Conta com 3 estabelecimentos comerciais no primeiro nível que respondem à rua principal.
O acesso ao interior das moradias é enquadrado em torno do logradouro. A porta de acesso leva a um corredor entre o Jardim Zen e as escadas que levam ao segundo nível. Também tem acessos de pedestres por meio de plataformas que distribuem para todas as residências. A entrada privativa de cada unidade leva a um pátio elevado e, a partir daí, a escada segue direto para a unidade. Os blocos não têm ponto fixo. Cada casa tem a sua circulação vertical própria, reforçando a importância do interior ao dar autonomia e independência a cada unidade. Existem alguns acessos e circulações comuns que percorrem os quarteirões que não têm grande relevância. Organização. No pavimento térreo há um pátio privado. No segundo são dormitórios e banheiros com aberturas voltadas para o pátio interior. E no terceiro, área social que inclui sala de estar, cozinha, copa, quartos e grandes painéis de vidros voltados para o exterior. Classificado como o pavimento mais extrovertido por haver paredes móveis que permite que os espaços sejam modificados conforme necessidade, podendo assim acrescentar ou retirar cômodos. No corte A, conseguimos visualizar a localização dos pátios. Eles não estão aí por acaso, pois trata-se dos elementos principais do projeto. Neste projeto, temos 6 tipologias diferentes de apartamentos. Independente da localização de cada um dos 6 tipos de moradia, o escritório de Coas garante através da sua concessão que cada uma delas tenha um vazio e uma zona descoberta, tanto na frente como atrás dos apartamentos. A distribuição concentra-se nos centros médios, liberando assim um maior espaço para os lados. Isso somado ao agrupamento das unidades, que garante que os pátios cheguem ao primeiro nível, consiga iluminar todo o projeto de forma natural. Somente através desse sistema podem ser garantidas as qualidades necessárias de uma casa, sem precisar de ar-condicionado ou aquecedor. Aqui conseguimos visualizar onde se encontram as áreas molhadas do projeto. Por mais que o projeto tenha 6 tipos diferentes de apartamento, eles são separados por 2 unidades. A unidade A, com 176 metros quadrados, e a unidade B, com 111 metros quadrados. Aqui vemos a união das unidades e a localização de cada uma no projeto. Certo. Vamos ao que o estudo de caso contribui para a elaboração do trabalho prático. Bom, se analisado suas características com calma, dá para perceber alguns pontos interessantes para serem pensados e utilizados em quaisquer outros projetos. O primeiro deles é o melhor aproveitamento da insolação sul, pois no Japão, durante o verão faz 40 graus e no inverno faz 0 graus, ou seja, ou é muito frio ou é muito quente. Mas no projeto, foi possível fazer com que no verão a habitação recebesse uma circulação de 30 graus do norte e para o inverno a insolação do sul, já que a insolação é predominante durante o inverno. Isso ajuda no conforto térmico da habitação, pois as insolações que sempre são levadas em consideração é a norte ou é a leste. Mas neste caso a insolação sul favorece mais do que prejudica, porque ocorre exatamente numa época que precisa. Também contribui com a ideia de utilizar uma parede como bloqueio visual, que garante a privacidade do morador. E quem está do lado de fora não vê o interior da moradia, mas ainda pode contemplar o seu espaço. Logo entende-se que o projeto pensou tanto em quem faz parte do seu interior, ou seja, dos moradores, e tanto quem está do lado de fora. Ou seja, essa parede, como bloqueio visual, contribui para o entendimento de como preservar a privacidade dos moradores e, ao mesmo tempo, permitir o acesso ao público, o acesso do público. Tem outro ponto também, que seria a preocupação com o entorno e a paisagem urbana. Porque deu para perceber que o projeto se encaixou com a paisagem urbana e se adequou ao entorno. Porque com o modo de criar os pátios verticais, fazer uma separação do social e íntimo e colocar as fachadas ativas, tudo isso serviu como um meio de se inserir e fazer parte daquele local, marcando presença e atraindo a quem se aproxima.
Por último, já abordando indiretamente esses outros pontos anteriores que eu acabei de falar, é a interação do espaço público com o espaço privado. O fato de o projeto ter uma interação de espaço privado e público, tanto para fazer pessoas circularem pelo seu interior, como também para trazer a sua permanência, nos faz ter uma melhor percepção de como vincular e explorar os espaços, que aparentemente são distintos, mas que permite o aproveitamento daqueles que fazem parte da habitação, ou seja, daqueles que moram lá, como também daqueles que passam pelo lado de fora, em seu entorno. Esse assunto é sempre questionado na hora de criar uma edificação, porque há indícios de que é aberto para todos. Se é aberto para todos, qualquer um pode entrar. Mas, de qualquer forma, obviamente respeitando os seus limites, este projeto mostra que é possível mesclar os espaços e serve de exemplo para a elaboração de outros projetos com esse tipo de partido.